Olá, queridos. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero vos deixar uma mensagem que se encontra em Atos, no capítulo 9 e no versículo 36. A palavra do Senhor diz que havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Doca. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Querido, só até aí, tá? Querido, essa mulher, o nome dela era Tabita, que traduzido queria dizer Docas. Docas era uma mulher muito prestativa, uma mulher que amava ajudar os necessitados. Ela amava ajudar as viúvas, os irmãos em Cristo Jesus, as suas vizinhanças que necessitavam, pessoas que eram carentes, ela ajudava. A Bíblia diz aqui, no versículo 36, como eu já li, que esta era cheia de boas obras e esmola que fazia. Bem, a sua profissão era costureira. Doca aproveitava a sua profissão para ajudar as mulheres que eram viúvas, que não tinham condições de ter boas roupas. Ela costurava e doava roupa para aquelas viúvas, para suas irmãs que moravam ali ao redor em Jope. E ali, aquela mulher chega a enfermar. Ela chega a enfermar, a adoecer de uma grave doença. E a Bíblia diz que essa doença levou ela à morte. E tinha um discípulo de Jesus, que ele era cheio do Espírito Santo. Quem conhece a palavra de Deus sabe que Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, que em Atos 2, lá relata que ele era tão cheio do Espírito Santo que ele ganhou multidões para a presença de Deus. Pessoas de outras nações vinham ali no dia de Pentecoste ouvir as pregações de Pedro, e pessoas foram cheias do Espírito Santo e elas falavam em outras línguas, línguas maternas de seus países, que pessoas ficavam impactadas com o poder de Deus, de ver uma pessoa que falava inglês, falava o português, e a pessoa que falava o português falava fluentemente a outra língua de origem da outra nação. E eles ficavam impactados, porque eles entendiam a língua daquela pessoa, porque estava falando na sua língua. Por exemplo, a pessoa que era dos Estados Unidos entendia que aquela pessoa estava falando a língua dos Estados Unidos, sendo que aquela pessoa era do Brasil, vamos supor. E naquele tempo ainda não tinha os estudos, né, como tem hoje, né, nas faculdades, como aprender o inglês. Pois é, mudando de assunto, voltando para a história de Docas. E Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, então mandaram chamar Pedro, porque ele estava ali em Jope. E Pedro se ajoelha e ora e chora na presença de Deus, para que Deus viesse levantar essa mulher, para que Deus viesse curar ela, né, daquela enfermidade que ela chegou aí a óbito, que ela faleceu. E ali Deus ouviu a oração de Pedro. No Atos, né, 9, no capítulo 40, a Bíblia diz: mas Pedro fazia sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Significa que ela viveu. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Deus quer que você creia nele, porque grandes coisas ele quer fazer na tua vida.